Amém. Vamos dar início ao nosso estudo, lição 4, do livro Fundamentos da Fé Cristã. Lição 4, sobre a palavra. Então, as primeiras 3 lições foi sobre Deus. Então, foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora nós vamos ter 2 lições sobre a palavra, 4 e 5. Então, esse estudo 4 é a própria palavra de Deus. É o título, a própria palavra de Deus. Então, nesse estudo nós vamos ver que a palavra de Deus ele é o maior poder que há no universo. O maior poder que há no universo é a palavra de Deus. A palavra tem o poder de criar todas as coisas, de trazer à existência o que não existe. Então, essa palavra é revelada na Bíblia, esse poder da palavra. E o apóstolo João, ele começa o evangelho falando dessa palavra. João começa falando da palavra. E fala o seguinte, né? Ele já lá no capítulo 1, versículo 1 do evangelho de João, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo ou palavra é a mesma coisa, né? A palavra grega para verbo é logos. Então no princípio era a palavra ou era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, fala ali. Então a palavra, ela não é separada de Deus. A palavra é o próprio Deus. Não é Deus e a palavra é o próprio Deus. E fala assim, e esse verbo, né, que é o Deus Criador. Então João mostra isso, que Deus é a palavra, que Deus se expressa, né, se revela, se manifesta como a palavra e pela palavra, esse verbo. Então, se você quer conhecer uma pessoa, a pessoa precisa falar, né? À medida que a pessoa fala, você vai conhecendo o que ela pensa, o seu gosto, os seus planos, sua meta. Ela precisa falar. Se a pessoa não fala nada, você não sabe quem ela é. E Deus também. Então Deus, ele se manifesta através da palavra. Tudo que a gente sabe de Deus é através da palavra. Se não houvesse a palavra, Deus seria um desconhecido de todo mundo. Mas Deus mostra os seus planos, seus pensamentos, seu gosto através da palavra. Então essa palavra aqui é revelado que no princípio era o verbo, era a palavra. Então esse princípio é a eternidade passada, né? Se refere à eternidade passada. Antes de tudo existir, Deus já era, porque Deus é eterno. Então essa é a palavra que já existia. E tudo começa com o falar de Deus. Quando a gente vê a Bíblia, nós vemos isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a palavra estava no princípio, é o verbo, todas as coisas, tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir, se fez, veio a existir. Sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Então o que a gente vê? Que a palavra que traz a existência o que não existia. É isso que mostra aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas João 1,14 fala: e o verbo se fez carne. Então essa palavra que era Deus um dia se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, de realidade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então as coisas criadas pela palavra de Deus também expressam Deus. Tudo que foi criado pela palavra expressa Deus. Romanos 1,20, Paulo fala assim: os atributos invisíveis de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quando a gente vê, né, a natureza, tudo que foi criado, qualquer pessoa inteligente
verdade, as pessoas mais inteligentes falam, isso daqui existe um ser, mesmo quem não acredita nesse Deus da Bíblia, fala, existe um ser criador, porque nenhuma teoria se sustenta na diversidade da vida, na múltipla forma de vida. Teoria da evolução, Big Bang, é uma explosão não gera vida. Explosão podia gerar todos esses planetas, você vê, mas e a vida que existe aqui? E a vida que existe na Terra? E não é qualquer... eles mandam a nave lá para Marte, para a Lua, pode ser que tem água aqui, que ele está querendo achar uma evidência de água, e olha o que a gente tem nesse planeta aqui. A quantidade de aves e as diferenças entre elas, de animais, de peixes, de próprio ser humano. Então não tem... Então, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Qualquer ser humano inteligente vai perceber que uma explosão não poderia gerar isso aí, nem uma evolução. Não dá. Você pode evoluir alguma coisinha, mas você não consegue evoluir para a diversidade de vida que há. Então, outros textos mostram também a criação por Deus, toda a criação por Deus, pela palavra, pelo verbo. Colossenses 1,16, falando de Jesus, fala: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo que existe foi criado por ele, por meio dele e para ele. Nós também fomos criados para ele. Hebreus 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como nós já vimos, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo coabitam e coexistem, coexistência, coinerência. Não existem três deuses, mas é um Deus só. Então, quando aquela palavra falou, o Filho estava lá, por isso que fala que o Verbo se fez carne e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, o Pai, o Filho, o Espírito, falar de Deus, o Verbo de Deus, o Filho estava lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra dele. Então, tudo veio à existência pela palavra. Ela deu origem a todas as coisas que existem. E a palavra, então, ela traz à existência o que não existe. Isso que é interessante. Porque quando a gente vai para a Bíblia, nós percebemos isso. Colossenses 1,17 fala assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, ele é a origem de tudo. Então, quando fala ali, João fala, a vida estava nele, veja, existia a vida em Deus, a vida estava em Deus, a vida estava nele. Mas essa vida saiu de Deus. E essa vida, ela é tão incrível, ela é tão grande, tão poderosa, que na hora que Deus começou a criar, quando você começa a ler Gênesis 1, você começa a ver Deus criando vida, mas uma quantidade fenomenal de diversidade de vida. E Deus fala, Deus criou uma árvore, é uma coisa. Mas quando você vê todos os tipos de árvore que existem, todos os tipos de erva que existem, todos os tipos de flores que existem, imagina, isso é diversidade de vida, diferença de vida, de cores, de tamanho, de forma. Olha os peixes, desde um peixinho de aquário, mesmo os de aquário, quantos tem? Os pretinhos, é espada, é isso, cada um diferente do outro, até uma baleia. Então você vê que,
Aí você vai para os répteis, aí você vai para os animais da selva, olha, uma girafa, um leão. Como que você pode pensar numa evolução, uma teoria de evolução, quando você vê um rinoceronte do lado de um leão, do lado de uma girafa, do lado do hipopótamo, do lado do... totalmente diferente, de um crocodilo, de um jacaré, totalmente diferente. Não tem como você, uma espécie evoluir para tudo isso. É muita vida, a vida estava nele. Aí Deus começa a criar a vida, porque a vida estava nele. Antes de existir qualquer tipo de vida que nós conhecemos, inclusive a vida humana, a vida estava nele. Mas não existia essa vida que a gente conhece. Ele criou vida, porque Ele é vida. Esse é o poder monumental de Deus. Como a gente vai entender Deus? Como alguém pode entender um Deus que criou todas as coisas? Não dá para entender. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Então, quando o Verbo falou que não existia, veio a existência. Então a Bíblia nos mostra que no princípio Deus criou os céus e a terra, e a palavra Gênesis quer dizer origem, princípio. Então as escrituras sagradas, elas começam, no princípio, porque Deus estava no princípio, criando os céus e a terra. Então sem Deus não há princípio, sem Deus não há princípio. Sendo assim, a Bíblia começa com Deus criando. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, indica, ele inicia com o ato de criação de Deus, Deus criando. E é interessante ver Gênesis 1:1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse criar de Deus usado aqui em Gênesis 1 é um criar diferente do que nós conhecemos. Você vai numa indústria, por exemplo, na indústria ela cria coisas, fabrica coisas, ela pega uma matéria-prima e transforma aquela matéria-prima num produto. Eu pego bolinhas de plástico, jogo numa máquina e sai uma cadeira dessa. Eu pego madeira e transformo, mas isso daí eu transformo algo existente. Esse verbo criar aqui no princípio criou. O verbo, essa palavra hebraica aqui é bará. O que é isso aqui, bará? Esse verbo bará indica algo que não existia e veio à existência. Então quando eu falo que Deus criou algo do nada. Esse é o poder da palavra. Veja bem, Deus cria do nada. Haja luz e houve luz. Então Deus traz à existência o que não existe, cria. Esse é o poder da palavra de Deus. Salmo 33, 6 fala assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles, as estrelas. O sopro da boca de Deus. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Versículo 9, Salmo 33, 9 fala: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então pode ter muitas teorias da criação. Não existe Deus, o cara fica fazendo aquele malabarismo para falar de uma teoria que não se sustenta. Quando você começa a olhar, quando você sai e começa a olhar e começa a raciocinar, você vai falar assim: não dá. Alguém criou isso aqui, Deus criou isso aqui. Precisa ter mais fé para acreditar em qualquer teoria fora da teoria, fora do que a Bíblia fala, que Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou os répteis, Deus criou as aves, Deus criou o homem. Precisa de muito mais fé em crer em outra coisa do que nisso daí. Com certeza. Então Deus criou todas as coisas de acordo com a sua vontade e propósito. Isso é o que a palavra de Deus nos fala. Hebreus 11:3 fala assim: pela fé entendemos
pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Apocalipse 4:11 fala assim, falando do Senhor Jesus: Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tudo que foi criado foi de acordo com a vontade de Deus. Tudo que existe foi de acordo com a vontade de Deus. Foi criado por Ele. E nós vemos então o poder, né? O que nós estamos vendo hoje é isso, né? Essa palavra, a própria palavra de Deus, todo poder está nessa palavra. E o poder da palavra, vamos ver agora na experiência humana. Nós temos muitas experiência relatada na Bíblia. Vou falar duas só. Uma experiência de Davi. O rei Davi, quando ele caiu, ele pecou, ele mandou matar o marido da mulher para ficar com a mulher. Engravidou essa mulher, para encobrir isso aí, colocou o marido dela na frente da batalha para morrer, e morreu. Cometeu pecados, e ele foi exposto, né? E quando ele reconheceu que o seu coração não era puro para com Deus, e ali no Salmo 51, nessa experiência, ele fez uma oração para Deus. Salmo 51, versículo 10, ele orou para que Deus mudasse o seu coração. Ele orou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse cria em mim, esse criar, é o mesmo verbo, bará. Deus criou. Então, Davi, a oração de Deus foi assim: faz em mim, traga em mim aquilo que não existe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa foi a oração. Depois Deus dá um testemunho de Davi. Atos fala isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus ouviu a oração dele. Deus criou nele, trouxe à existência o que não existia, um coração puro. Porque ele fez uma oração para Deus: cria em mim, ó Deus, traga a existência, parar. Veja, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus trouxe, ele criou os céus e a terra, mas ele trabalha também no interior. Ele não trabalha só, ele não faz só coisas interiores. Veja que nós lemos agora há pouco, né? Todas as coisas foram feitas por ele, as visíveis e as invisíveis. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É uma coisa invisível, mas real. Nós podemos provar. Então é isso que eu queria mostrar agora. O poder da palavra na experiência humana. Não só esse poder da palavra para criar as coisas, mas o poder da palavra na experiência humana. Outra experiência foi de Abraão. Deus, quando chamou Abraão, tinha 65 anos, não tinha filho. Imagina, Pardinho, 65 anos, né? Pensou? Deus aparece para você e fala assim: olha, farei de ti uma grande nação. Tinha cara casado com a mulher. Nós estudamos bem Gênesis esse tempo atrás aí, né? Mas o filho não vinha. Aí ele tentou dar um jeitinho e tal, tudo aquilo lá. Mas quando ele tinha 99 anos, Deus apareceu para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Circuncida
corta a sua carne. Abraão, daqui a 1 ano, você vai ter um filho, de Sara. O nome dele vai ser Isaac. Pois, depois de 1 ano, conforme a palavra de Deus, a Bíblia fala, nasceu um menino, e ele pôs o nome de Isaac, de Sara. Então Deus fez uma promessa para ele. E 35 anos depois, se cumpriu a promessa. Ele tinha 100 anos. Mediante a palavra de Deus. Então, Deus em Abraão, a gente tem vários relatos. Ela não podia ter filho mais, ele também não. Assim, Deus trouxe à existência o que não existia. Isaac nasceu pelo poder de Deus. Romanos 4,17 relata isso, fala assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Deus falou, você vai ter um filho. E quando Deus falou, no tempo de Deus, no momento que... Então, Deus criou algo que não existia, de Abraão e Sara, porque a palavra de Deus foi falada naquele momento, né? Então, uma experiência do poder da palavra que Abraão teve. E agora a nossa experiência pessoal. Tudo isso para quê? Para a gente ver a nossa experiência, qual que é a nossa experiência com a palavra. Não é a palavra de Deus, saber o que Deus pensa, os planos de Deus, isso nós conhecemos, mas onde isso se encaixa na minha vida? Então, tem promessas, tem palavras que estão na Bíblia, que são para mim, que sou um filho de Deus, fui regenerado pelo Espírito de Deus. E essas coisas, elas estão para mim, e eu preciso, pela fé, crer nisso, para que esse barato aconteça na minha vida. E pela fé, a gente recebe os dons. Pedro tem falado muito isso, ele falou domingo de novo, não sei quem ouviu, aquele caminhãozinho da fé, né? A fé objetiva, a fé está aqui na palavra de Deus, está fora de mim, mas eu tenho que trazer. Então, a fé é o veículo que traz, né, a palavra objetiva para dentro de mim. Quando ela entra dentro de mim, ela se torna a fé subjetiva. A palavra de Deus é o caminhãozinho que traz essa fé objetiva para ser a minha fé. Quando ela se torna a minha fé, aí ao operar da fé, que é o poder de Deus, o poder de Deus atua e transforma, e produz coisas invisíveis, mas reais para mim e para você. Não é isso? Então Deus manifesta sua vontade através da sua palavra, o bará de Deus para mim e para você. Deus tem promessas para nós reveladas na sua palavra. Nós precisamos crer no poder da palavra de Deus para a nossa própria vida. Pode não existir amor em nós para amar os que não são amáveis. Não existe. Não existe amor para amar as pessoas, para ser capaz de nos motivar a pregar o Evangelho para elas. Não existe esse amor em nós. Na verdade, tem muitas coisas que a palavra nos fala que nós devemos ser, mas nós não somos. Amai os vossos inimigos, amai a Deus sobre todas as coisas. Esse amor não existe. Então tem que orar. Senhor, cria em mim esse amor. Senhor,
Faça com que eu ame as pessoas que estão perdidas. Cria esse coração em mim. Se a gente faz essa oração, Deus trabalha. Mas se a gente não faz a oração, se a gente recusa isso aí, eu constato que eu não tenho esse amor, mas eu me conformo desse jeito. Mas Deus quer que eu tenha esse amor. Por isso que a gente precisa ter essa comunhão com Deus, a ponto de querer ser essa pessoa que Deus quer que sejamos. Nós precisamos querer, e quando a gente quer, a gente vai e se abre para Deus e até ora para Deus para gerar isso, né? Gerar o que não tem, capacidade de perdoar as pessoas que nos ofendem, talvez não exista paz, alegria em nosso interior, coisas que o Espírito traz. Então nós precisamos, cria em mim, ó Deus, cria em mim. Então, isso é importante, a gente perceber que essa palavra é para mim, é para você, tem que criar alguma coisa. Quando eu estava escrevendo, estudando isso daqui, isso está no livro, mas preparando e tendo sentimento disso daqui, semana passada eu fiz isso, eu preparei isso, até escrevi algo, coloquei no meu Facebook, que é essa parte final aqui. Está cansado, está atribulado, está desanimado, está pensando em desistir? Jesus tem algo para nós, tem promessas, tem palavra para mim e para você. Nós precisamos crer nisso, né? João 16:33, dessas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em qualquer situação, o resultado será de acordo com a nossa reação e relação com a palavra de Deus, que é o falar de Deus. Então, em qualquer situação, qual vai ser o resultado? O resultado pode ser bom ou não. Vai ser bom dependendo da relação que a gente tem com a palavra, ou da reação que a gente tem à palavra. Se voltarmos para nós mesmos e buscarmos a solução em nós mesmos, vai ter uma reação, um resultado. Mas se a gente buscar em Deus, tem outro resultado. Então veja, a palavra tem um poder, mas ela precisa agir. É igual um remédio. Você tá com uma dor no estômago e o remédio está aqui, você tem que botar ele para dentro. Você está com dor de cabeça e você tem um remédio aqui. Você está com enxaqueca e você tem um sublingual aqui. Eu tenho o meu, que eu ando com ele sempre, mas graças a Deus tenho usado quase nada mais. Mas na hora que dá, você bota ele debaixo da língua, 30 minutos você está bom. Mas se você não colocar ele debaixo da língua, você vai sofrer o dia inteiro, você vai penar. Então a palavra é como um remédio. Tem que botar para dentro. Você tem que crer. Como que a gente bota? Crendo e obedecendo, esperando, crendo em Deus, esperando em Deus. Aí começa a ter resultado baseado na fé, baseado na palavra, né? Portanto, o Senhor cria não apenas coisas exteriores, são concretas, palpáveis, visíveis, mas também tem poder para trazer à existência algo novo no interior do homem. Esse é um milagre que Deus está fazendo na nossa vida todo dia. Faz na minha, faz na sua sempre. E tem que fazer, e tem que continuar fazendo. Tem que fazer amanhã, tem que fazer depois. Por quê? Porque nós estamos ainda no caminho, nós estamos, precisando de algo ainda. Não estamos perfeitos, mas o Senhor está nos aperfeiçoando. Então, Ele tem poder, para trazer à existência algo novo no nosso interior. Ele pode trazer gozo, alegria por meio da sua palavra, do seu espírito, como disse o profeta Jeremias: achado as suas palavras, logo as comi, suas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias 15:16. Então,
Esse é o que nós temos diante de nós. Temos que apreciar o poder, né? Apreciar e provar o poder criador da palavra de Deus. Efésios 3:20 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, há um poder operante desse Cristo, que é a palavra que está em nós. Nós precisamos exercitar a fé, exercitar o Espírito, para que esse poder realmente, né, seja efetivo na nossa vida, dia a dia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela palavra. A palavra traz a existência que não existe. A palavra salva. A palavra traz a salvação. A pessoa não tinha salvação. Ela crê na palavra, naquilo que Jesus, na obra de Jesus, ela é salva. E a transformação? Tem um versículo que fala assim: assim como recebestes a Jesus, o Senhor, assim como recebeste Jesus, assim também andai nele. Como que nós recebemos a Jesus? Pela fé. Como que nós devemos andar nele? Pela fé. Então, hoje nós estamos vivendo a vida da igreja andando nele, andando em Cristo, pela fé, né? E ele é a palavra. Então hoje nós estamos sendo levados a Cristo dia a dia, e essa palavra, esse Cristo está nos transformando, né? Louvado seja o Senhor. Possa dar graça para nós, nos sustentar, nos fortalecer dia a dia, e nos fazer compreender o poder desse Cristo, o poder dessa palavra, o poder da vida de Deus. É uma vida poderosa, mas ela precisa atuar. Nós temos que dar espaço para ela atuar. Nós precisamos receber, botar para dentro, crer, exercitar e deixar ela atuar. E Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque é o poder dele, né? Conforme o seu poder que opera em nós. Vamos deixar o poder atuar, deixar Deus trabalhar. Crer que ele vai fazer, né? Louvado seja Deus. Esse é o estudo da palavra. Estudo 4, a própria palavra de Deus, o maior poder que há no universo. Amém? Louvado seja o Senhor.